Bom, pessoal, voltamos. Dorival Moraes aqui e nós estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de Nutrição de Ruminantes do programa de pós-graduação em Ciência Animal e Pastagem da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Bem, o tópico da nossa disciplina, o tema da nossa disciplina, do nossa aula hoje é o metabolismo de lipídios, continuando o processo de fermentação, digestão e absorção da aula anterior. Bem, o que é importante pontuar aqui? Essa aula ela é só uma parte do processo de aprendizagem de vocês e ela é necessário que seja acompanhado também por leitura dos livros descritos na parte de planejamento da disciplina e também do acompanhamento de materiais e revisões de literatura enviados para vocês para atualização. Bem, em que pé estamos, né? Nós estávamos falando sobre finalizamos na aula anterior os processos de absorção dos lipídios. Então esses lipídios eles são absorvidos a partir mediados pelos ácidos graxos. Ácidos graxos são absorvidos mediados pelos sais biliares, né? Esses ácidos graxos eles são reesterificados dentro do enterócito do animal, depois são empacotados em grandes moléculas chamadas de quilomicrons, e esses quilomicrons são transportados nos capilares linfáticos, ganham a circulação do animal e esse material ele vai ser parte dele metabolizado no fígado, receber algumas proteínas, esses quilomicrons, gerando o que nós chamamos de lipoproteínas, depois distribuídos para o corpo. O momento metabólico em que essa gordura ela é absorvida, né, e que ela é um estado que nós chamamos de estado alimentado. Normalmente, esse momento metabólico em que essa gordura está sendo absorvida, é necessário também dizer que níveis elevados de glicose, níveis elevados de aminoácidos também estão presentes na corrente sanguínea dos animais. Isso coincide com um processo que nós chamamos de estado alimentado. Então, o que é que vai acontecer? Níveis elevados de insulina produzido pelas ilhotas, né, do pâncreas, elas vão fazer com que o tecido adiposo do animal ruminante ele absorva esses lipídios presentes nessas lipoproteínas. Então, como é que vai acontecer isso? A insulina ela vai fosforilar um grupo de proteínas lá nos capilares, né, na parede dos capilares próximos às células adiposas de gordura do animal ruminante, chamado de lipase lipoproteica. Essa lipase lipoproteica ela vai entrar em contato com esses triglicerídeos, né, presentes nessas moléculas, nessas lipoproteínas carreadas pela corrente sanguínea do animal. Então lembre-se, essas lipoproteínas vêm da dieta do animal, né? Então lipoproteínas que vêm dos quilomicrons, fígado, adição de algumas proteínas nesse quilomicron, gerando as lipoproteínas, principalmente as lipoproteínas de baixa densidade. E essas lipoproteínas de baixa densidade, ou de baixíssima densidade, elas vão transportar esses lipídios para armazenamento, que é basicamente no tecido adiposo. Então, como é que esse lipídio passa dessa lipoproteína para dentro do adipócito? Devido aos níveis de insulina circulantes na corrente sanguínea serem elevados, essa insulina fosforila e ativa a lipoproteína, a lipase lipoproteica, e essa lipase lipoproteica ela é que faz o canal, né, que quebra o triacilglicerol, quebra esse triacilglicerol e traz esses ácidos graxos livres para dentro do adipócito, para serem armazenados em gotículas de gordura dentro do adipócito. Então essa insulina é responsável basicamente pelo processo de anabolismo, de construção de gordura, de lipogênese, tá certo? Então de armazenamento de gordura, perdão. Então tá aqui o adipócito, vocês podem ver que ele é uma bolona de gordura, né? Então tem uma bolsa de gordura, então essa gordura basicamente é triacilglicerol. Pessoal, a gente precisa falar um pouco em relação aos animais ruminantes por um ponto específico, tá? Normalmente a gordura que é armazenada no adipócito, ela condiz parcialmente com a gordura que foi absorvida no intestino delgado dos animais ruminantes. Então a dieta sofreu um processo de modificação, lembrem-se que o material que foi ingerido sofreu biohidrogenação no rumen e depois absorvido no intestino delgado. Quando esse material foi absorvido no intestino delgado, pode ser que esse material também sofra, essa gordura também sofra algum processamento no fígado e a maior parte do processamento lá no adipócito. Então o que é que vai acontecer nesse adipócito? Pode ser que essa gordura, ao chegar lá no adipócito, ela possa ser trabalhada, principalmente aí nessa região do aparelho de Golgi, no retículo endoplasmático liso, pode ser que ela seja trabalhada
por saturases, né, delta saturases endógenas do próprio animal. Então pode ser que o ruminante modifique ainda a gordura depois da absorção no intestino delgado. Isso é importante vocês ficarem atentos, que pode ser que o perfil lipídico depositado no adipócito do animal seja diferente do perfil lipídico que ele acabou de absorver no intestino delgado, devido às modificações endógenas. Tudo bem? Retornando ao processo que nós estávamos falando. Bem, então o que é que vai acontecer? Enquanto tem um alto nível de energia, né, alto nível de ATP, glicose plasmática, aminoácidos, nível de gordura, esse material vai sendo, a lipase lipoproteica vai acumulando esse material dentro do adipócito do animal. Tudo bem? Entretanto, nós nem só de um processo de síntese, né, vive o animal. Normalmente, essa gordura ela é armazenada para ser degradada em momentos de jejum. Né? Então, quando o corpo do animal ruminante ou quando o animal ruminante está em momentos de jejum, né, o que ocorre é um catabolismo, uma quebra dessa gordura. Tá? Então esse processo de catabolismo, esse processo de quebra da gordura nos animais ruminantes, ele tem uma maquinaria metabólica diferente da maquinaria metabólica que dá origem ao armazenamento dos ácidos graxos. Bem, como é que se dá esse processo de degradação? Ele é simples, tá? O animal, quando ele demanda energia, e aí quando é que isso acontece? Nível de glicose plasmática tende a cair, os níveis de aminoácidos circulantes na corrente sanguínea também tendem a cair, o glicerol armazenado no fígado e nos músculos foi utilizado, e aí essa gordura ela é demandada, ocorre uma demanda por energia. E aí os principais componentes, né, principalmente para a musculatura do animal, são os ácidos graxos armazenados no tecido adiposo dos animais. Então, como é que as células armazenam, como é que as células recrutam esses ácidos graxos que estão lá no tecido adiposo quietinhos nas gotículas de gordura dos adipócitos? A primeira coisa é que os níveis de glucagon na corrente sanguínea, que é o hormônio oposto à insulina, glucagon geralmente está associado a processos catabólicos, os níveis de glucagon na corrente sanguínea se elevam, normalmente também associado aos níveis de elevação de cortisol, de adrenalina, de hormônio de crescimento. Tá? Então todos esses hormônios, eles, principalmente glucagon, adrenalina e cortisol, se elevam na corrente sanguínea, e esses hormônios eles têm influência sobre uma lipase chamada de lipase hormônio sensível ou lipase sensível ao hormônio. E essa lipase hormônio sensível, essa lipase sensível ao hormônio, presente nos adipócitos dos animais, vai fazer o seguinte: vai pegar aquele triacilglicerol que está lá empacotado, bonitinho, e vai quebrar esse triacilglicerol, gerando ácidos graxos livres. Então, o ácido graxo livre, o triacilglicerol, estava lá armazenado, empacotado, né, na gotícula de gordura do adipócito. A lipase sensível ao hormônio vai receber uma informação, vai receber uma demanda do glucagon, vai receber uma demanda da adrenalina, vai receber uma demanda do cortisol, e o que é que vai acontecer? A lipase sensível ao hormônio vai começar a quebrar a gordura presente na gotícula de gordura do adipócito. Então o triglicerídeo vai ser quebrado, gerando ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres, eles vão ser jogados na corrente sanguínea em associação com a albumina. A albumina leva em torno de 7 ácidos graxos livres, e esses ácidos graxos livres vão ser levados por essa albumina, né, para os tecidos onde eles vão ser utilizados como fonte de energia. Tudo bem? Então esses ácidos graxos livres vão ser levados para a corrente sanguínea e vão ser levados para os tecidos onde eles vão ser demandados como fonte de energia. Qual tecido normalmente demanda? Músculo, né, demanda gordura como fonte de energia. Então vai ser mobilizado o tecido adiposo do ruminante, jogado na corrente sanguínea na forma de ácidos graxos livres, e esses ácidos graxos livres vão ser encaminhados para o tecido onde ele vai ser utilizado. Então o que é que vai acontecer a partir da chegada desse ácido graxo livre no tecido de origem, né, no tecido de destino, onde ele vai ser metabolizado? Uma vez chegando lá no tecido de destino, esses ácidos graxos livres eles vão sofrer uma etapa, né, de processos que vai culminar com a quebra desse ácido graxo e a geração de energia. Tudo bem?
Então, essas etapas, aqui a gente dividiu em 3 fases. Precisa de um processo de ativação do ácido graxo, que vai ocorrer no citoplasma da célula, depois o processo de beta-oxidação, que vai ocorrer dentro da mitocôndria da célula, e o processo de respiração celular, que também ocorre na mitocôndria. Beta-oxidação na matriz, respiração celular nas cristas mitocondriais. Então, como é que vai ocorrer esse processo de ativação do ácido graxo? Uma vez chegando dentro da célula de destino, né, da célula que está precisando de energia, esse ácido graxo veio transportado pela albumina na corrente sanguínea, chega na célula de destino, e aí esse ácido graxo, uma vez entrando na célula de destino, no citoplasma da célula, ele vai ser ativado por uma coenzima A. Aqui vocês estão vendo o nome chamado acil-CoA, né, que quer dizer, acil é um termo genérico para designar qualquer ácido graxo. Se fosse um palmitato, seria palmitoil-CoA. Se fosse um ácido láurico, seria lauricil-CoA. Né? Se fosse um ácido mirístico, seria miristil-CoA. E por aí vai. Então, acil, para não dizer cada um dos ácidos graxos, acil-CoA é o nome genérico para dizer o ácido graxo ativado. Então, esse ácido graxo foi transportado pela corrente sanguínea, pela albumina até a célula de destino, onde ele está precisando de energia. Essa célula de destino vai pegar esse ácido graxo e vai ativá-lo, dizer o seguinte, olha, está marcado aqui para ser beta-oxidado. Por que essa ativação é importante? Essa ativação com essa coenzima A, ela é importante para a etapa seguinte, que é justamente a translocação do ácido graxo, que está dentro do citoplasma para dentro da mitocôndria. Tudo bem? Então, o que é que vai acontecer? Esse ácido graxo agora ativado, esse acil-CoA, ele vai se apresentar a transportadores na membrana externa da mitocôndria. O que é preciso lembrar para vocês é que todo o processo de beta-oxidação ocorre na matriz mitocondrial. Então, esse ácido graxo ele precisa ser transportado para dentro da mitocôndria. O que é que vai acontecer? Ele vai precisar de se ligar a uma molécula chamada de carnitina. Esse aminoácido, essa carnitina, né, ele tem um transportador na membrana interna da mitocôndria. Esse transportador, essa translocase de carnitina, ela joga a carnitina para dentro da matriz mitocondrial. Quando a carnitina se liga ao ácido graxo, agora chamado de acil-CoA, né? Quando a carnitina se liga a esse ácido graxo, o que é que vai acontecer? Essa carnitina se liga a esse ácido graxo perde a coenzima A, se liga à carnitina, e essa carnitina passa pela translocase, passa pela proteína porina, né? Ela passa por essa proteína e leva junto o ácido graxo de carona para dentro da matriz mitocondrial. Chegando na matriz mitocondrial, o ácido graxo se desprende da carnitina e ganha um acetil-CoA de novo. Tudo bem? Então, nesse processo, o ácido graxo ativado, o acil-CoA graxo, tá certo? Então, ele vai perder a coenzima A, ligar-se à carnitina, a carnitina de carona transporta ele por um transportador, uma translocase específica para dentro da matriz mitocondrial, e aí lá dentro da matriz mitocondrial se desprende do ácido graxo, do acil, esse acil de novo ganha uma coenzima A, acil-CoA graxo, e a carnitina volta para transportar um outro ácido graxo. Esse processo é importante porque sem ele não teria como a gente jogar ácido graxo para dentro da matriz mitocondrial. Tudo bem? Aqui está mais detalhado a carnitina fazendo esse processo de transporte para dentro da mitocôndria. Bem, e como é que se dá o processo de oxidação do ácido graxo? Prestem atenção aqui, pessoal. Normalmente, a maior parte dos ácidos graxos eles têm números pares de carbono, né? C12, 14, 16, 18, 20, 22, 24... E o que é que acontece? Se vocês lembrarem, a molécula de acetil, né? Acetil coenzima A, acil, de acetil coenzima A também tem 2 carbonos. E o processo de beta-oxidação ou de oxidação do ácido graxo nada mais é do que você pegar esse ácido graxo, normalmente número par de carbonos, uma molécula grandona de ácido graxo de unidades repetitivas, de carbono ligado a carbono, e desmontando essa molécula como se fosse um quebra-cabeça, um Lego, ela vai desmontando essa molécula 2 em 2 carbonos, gerando unidades acetil. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente seguir. Vamos falar um pouco sobre a natureza desse processo. A natureza desse processo também é simples, tá? Ele é um conjunto de etapas repetitivas,
como eu falei para vocês, imagina um ácido graxo, esse ácido graxo formado, vamos imaginar o ácido palmítico formado por 16 carbonos, tá bom? Então são 16 carbonos, e aí se você imaginar que vai retirando de 2 em 2 carbonos desse material, né? Então esse material vai dar origem, ele dará origem a 8 acetis-CoA. Então, um acetil-CoA tem 2 carbonos, um palmitato, né, um ácido palmítico, tem 16 carbonos. Isso quer dizer que esse ácido palmítico, se ele for quebrado em 2 carbonos, ele vai dar origem a 8 acetis. Então, como é que vai se dar esse processo de quebra em 8 acetis? O processo ele vai seguir a seguinte etapa: uma oxidação mediada por FAD. Então, a retirada de hidrogênios da molécula mediada por um FAD. Depois, uma hidratação, seguida de uma nova oxidação mediada por NAD e uma tiólise, uma hidrólise baseada em enxofre, que é justamente a molécula de coenzima A que tem enxofre na sua composição. Então, esse conjunto de etapas, oxidação, hidratação, oxidação e tiólise, quebra, ele é o que ocorre repetitivamente. Tá certo? Então, cada vez que você retira uma peça desse ácido graxo, composto, exemplo, palmitato, composto por 16 carbonos, cada vez que você tira uma peça de 2 carbonos, você faz essa etapa: oxidação, hidratação, oxidação, tiólise. Então, vamos mais profundamente verificar como é que ocorre. Bem, a primeira etapa é a oxidação mediada por FAD. E o que é que vai acontecer? O acil-CoA graxo, né, qualquer que seja o ácido graxo com qualquer número de carbonos, ele vai ser oxidado. Então, vai ser retirado hidrogênios e prótons dessa molécula, né? Então, a molécula de FAD vai se apresentar oxidada, vão ser retirados hidrogênios e prótons. Esses hidrogênios e prótons eles vão ser retirados do carbono 2 e do carbono 3. Tá certo? Essa retirada de hidrogênios faz com que surja uma dupla ligação na molécula seguinte. Então, o acil-CoA vai se transformar em trans-delta-enoil-CoA. O nome é complexo, mas o processo é simples. Então, o acil-CoA graxo vai se transformar na molécula chamada de trans-delta-2-enoil-CoA, que nada mais é do que uma molécula de ácido graxo com uma dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3 agora. Tá? Então, essa molécula com a ligação entre o carbono 2 e o carbono 3 agora, ela vai sofrer uma hidratação. Então, esse trans-delta-enoil-CoA vai sofrer uma hidratação, que nada mais é do que a adição de uma molécula de água, também na dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3. Essa hidratação vai tornar esse local, né, um ponto mais reativo, né, vai ter uma ressonância aí. Essa molécula de trans-delta-enoil-CoA vai dar origem a uma molécula de beta-hidroxacil-CoA. Mais uma vez, nome complexo, processo extremamente simples. Então, nós tínhamos um acil-CoA graxo. Esse acil-CoA graxo sofreu uma oxidação por FAD, dando origem a uma molécula chamada de trans-delta-2-enoil-CoA. Esse trans-delta-2-enoil-CoA vai sofrer uma hidratação, adição de uma molécula de água lá onde estava aquela dupla ligação, gerando uma molécula chamada de beta-hidroxacil-CoA. Tá? E aí, depois dessa hidratação, nós vamos ter uma nova oxidação. Agora, uma oxidação em nível de NAD. Esse NAD vai vir e vai retirar hidrogênios e prótons dessa molécula. Então, essa beta-hidroxacil-CoA vai dar origem ao beta-cetoacil-CoA. Pessoal, essa origem no beta-cetoacil-CoA, o que nós vamos ter é no carbono 3, lembre-se, a dupla ligação entre o carbono 2 e o carbono 3 a partir da carboxila do ácido graxo. E aí no carbono 3 nós vamos ter a geração do grupamento cetona devido à retirada de hidrogênios e prótons mediados por esse NAD. Tá? E aí pronto. Quando nós temos essa retirada desses hidrogênios e prótons aí, essa ligação carbono-carbono entre o carbono 2 e o carbono 3, ela vai estar enfraquecida por causa da presença do grupamento hidroxila altamente eletronegativo. E aí esse enfraquecimento da cadeia é o que vai mediar a etapa seguinte, que é a tiólise, que é a quebra. Então, a nova unidade de acetil-CoA se apresenta, né? E essa nova unidade de acetil-CoA que se apresenta utiliza a força dessa molécula, desse acetil-CoA, para quebrar aí onde tem essa fissura. Então, imaginem que esse beta-cetoacil-CoA, a presença desse grupamento cetona é como se fosse uma fissura na cadeia, um quebradinho. E aí, quando
esse beta-cetoacil-CoA entra em contato com um novo grupamento CoA, essa fissura ela é quebrada completamente, devido à força da ligação de atração, faz com que essa molécula se quebre, tá certo? Então, enzimaticamente, é uma tiólise, uma quebra mediada por molécula de enxofre, e aí a clivagem do beta-cetoacil-CoA por um grupo tiol e a incorporação de uma nova molécula de coenzima A. Então, o que é gerado? O beta-cetoacil-CoA vai dar origem a um acil-CoA, novamente. Só que esse acil-CoA gerado a partir do processo de tiólise vai ter 2 ácidos graxos a menos do que o acil-CoA original. Então, vamos lá. Imagina uma molécula de palmitato com 16 carbonos, ácido palmítico com 16 carbonos. Sofreu o processo de oxidação em nível de FAD, gerou uma molécula de trans-enoil-CoA. Depois, sofreu um processo de hidratação, gerando uma molécula de beta-hidroxacil-CoA. Após esse processo de hidratação, uma nova oxidação em nível de FAD, gerando beta-cetoacil-CoA. E depois, esse beta-cetoacil-CoA sofreu uma tiólise, gerando novamente o acil-CoA. Isso é um ciclo, tá certo? Só que esse ciclo faz o seguinte: a molécula ela sempre vai ser 2 carbonos a menos do que a molécula original. E aí, como eu falei para vocês, vão desmontando essa molécula 2 em 2 carbonos até que esse ácido graxo desapareça completamente. Bem, esse processo de quebra, né, sucessiva das moléculas, como vocês estão vendo aqui, de repetição, chama-se ciclo de Linen ou beta-oxidação. Então, esse ciclo de Linen ou beta-oxidação, ele gera unidades acetil-CoA. E aí, além dessas unidades acetil-CoA, o que mais essa beta-oxidação gera? Além das unidades acetil-CoA, se vocês pararem para ver, essas unidades, essa beta-oxidação gera NAD e gera FAD. E aí ela vai gerar uma molécula de NAD e uma molécula de FAD para cada quebra de dupla de carbono, tá certo? Então, ó, se vocês olharem aqui, cada quebra de dupla de carbono, partindo de C16 para C14, 12, 10, 8, 6 e 4, né, gerando moléculas de acetil e também moléculas de NAD e FAD. E o que vocês estão vendo aí essas moléculas de NAD e de FAD também vão ser utilizadas lá na cadeia transportadora de elétrons, lá na respiração celular, para a geração de energia. Então, nós vamos falar mais de respiração celular quando nós estivermos discutindo metabolismo geral e principalmente metabolismo de carboidratos, mas a respiração celular ela ocorre na matriz mitocondrial, leva em consideração grupamentos de enzimas, né, complexos de enzimas, complexos multienzimáticos extremamente eletronegativos, que tem como aceptor final o oxigênio molecular, e esses complexos, né, enzimáticos, eles transferem grupamentos eletrônicos, né, elétrons de um complexo para outro, gerando fluxo de prótons, e esse fluxo de prótons gera, por diferença de potencial, energia, ATP. Tudo bem? Bem, ainda falando sobre catabolismo de lipídios, né, quebra de lipídios, como é o caso de beta-oxidação, eu não poderia deixar de falar dos corpos cetônicos, tá? Então, o que são os corpos cetônicos? Eles são derivados do metabolismo das gorduras. O que acontece? Pessoal, quando o corpo do animal tem uma demanda extrema de energia, como é o caso, por exemplo, de uma vaca em lactação, em período de transição, o que vai acontecer? Essa vaca ela está demandando muita energia, o nível de glicose na corrente sanguínea é baixo, o glicogênio não vai dar conta de manter os níveis de glicose, então você tem uma grande quantidade de glucagon, uma grande quantidade de cortisol, uma grande quantidade de adrenalina, e aí você está demandando extensivamente a quebra da gordura armazenada nos adipócitos. Então, essa gordura armazenada nos adipócitos ela vai ser quebrada, vai ser jogada na corrente sanguínea via albumina e vai para os tecidos-alvo. Chegando nos tecidos-alvos, essa gordura ela vai ser transformada em acetil-CoA. Pessoal, só que o que vocês precisam lembrar é o seguinte: para que ocorra o metabolismo do acetil-CoA para a geração de energia, é necessário os outros intermediários, como é o caso do oxaloacetato. Então, se vocês
viram lá no ciclo de Krebs, na revisão que eu pedi para vocês fazerem, para vocês verificarem nos vídeos, o acetil-CoA vai ter que se ligar ao oxaloacetato para gerar uma molécula de citrato e rodar o ciclo de Krebs. O que é que acontece? Às vezes, quando o animal está demandando muita energia, você tem até unidades acetis, mas você não tem oxaloacetato. Então, às vezes o oxaloacetato, você zera seu estoque de oxalacetato, você não tem oxalacetato suficiente para dar início ao ciclo de Krebs, e aí o que você tem é um acúmulo de unidades acetis. Então, o corpo do ruminante encontrou uma alternativa para esse acúmulo de unidades acetis, que é a geração dos corpos cetônicos. Então, os corpos cetônicos, a acetona, o acetoacetato e o beta-hidroxibutirato, beta-hidroxibutirato vocês já conhecem bem, né? E são os corpos cetônicos que normalmente são gerados. A acetona, extremamente volátil, não pode ser utilizada como fonte de energia. O acetoacetato frequentemente perde descarboxila cerca de 70% e vai embora, e o corpo cetônico de fato é mais utilizado como fonte de energia pelo tecido cerebral dos ruminantes, pelos outros tecidos do ruminante, é o hidroxibutirato, que pode ser utilizado lá nas células, né, como fonte de energia, fornecedor de unidades acetis. Então, esses corpos cetônicos, eles são derivados do metabolismo de gordura que podem ser utilizados, por exemplo, por tecidos como o cérebro, como fonte de energia. O problema é que quando se armazena demais esses corpos cetônicos, você tem uma série de problemas. Bem, rapidamente aqui, para a gente finalizar, por causa do tempo, nós também podemos falar do momento metabólico de síntese de ácidos graxos. Então, para contextualizar vocês, onde é que se sintetiza ácido graxo e qual é o momento de síntese de ácido graxo? Bem, o momento de síntese de ácido graxo é quando nós temos momento de abundância de glicose, abundância de aminoácidos. Quando essa glicose e esse aminoácido são abundantes, né, e o corpo do animal não tem mais o que fazer com essa glicose, com esse aminoácido, já que eu tenho excesso de ATP, ocorre um direcionamento para a síntese de ácidos graxos. Então, esse carbono derivado de aminoácido, esse carbono derivado de carboidrato, pode ser armazenado na forma de gordura. Então, para isso, né, o que é que vai acontecer? Esse material ele precisa gerar o ácido graxo. Então, dentro do ácido graxo, né, o processo inicial para a síntese do ácido graxo é muito parecido com o processo do ciclo de Krebs. Então, a unidade acetil-CoA derivada, né, do piruvato, glicólise ocorreu. Glicólise ocorre mesmo, é um processo catabólico de Quero, mas ela ocorre mesmo sobre a influência de insulina. A glicólise ocorreu, gerou acetil-CoA, que veio do piruvato, né, do processo da glicólise. Esse acetil-CoA ele vai se condensar com oxalacetato e gerar o citrato. O que é que acontece? Quando eu tenho excesso de ATP, né, excesso de glicose, excesso de aminoácido, a citrato isomerase ela não funciona, então não vai gerar o isocitrato. Tá bom? Então essa enzima, a isocitrato isomerase, ela não vai funcionar. E esse citrato ele vai ter que seguir uma outra rota para a geração de ácido graxo volátil. Então esse citrato ele vai sair da mitocôndria do animal, saindo da mitocôndria lá para o citosol, esse citrato ele vai se dissociar em acetil-CoA e oxalacetato. O oxalacetato, focando nele, vai se dissociar em malato e piruvato, tá certo? E aí esse piruvato ele retorna para a mitocôndria. E esse acetil-CoA é o que nós precisamos lembrar. Tá bom? Então, o que é que vai acontecer durante a síntese de ácidos graxos com esse acetil-CoA? Lembre-se, de onde veio ele? Lá do ciclo de Krebs, de dentro da matriz mitocondrial. Saiu da mitocôndria, foi para o citosol. Por que ele não foi utilizado no ciclo de Krebs? Excesso de energia. Tá? Então, esse acetil-CoA, agora, ele vai ser utilizado em uma série de etapas de condensação. Lembrem-se que a quebra do ácido graxo não é você desmontar o quebra-cabeça do ácido graxo de 2 em 2. Então, a condensação do ácido graxo é uma etapa muito parecida. Você vai juntar 2 e 2 unidades. Com uma diferença, tá? Com uma diferença. A síntese de ácido graxo ela depende de um complexo enzimático, né? Essa sintase de ácido graxo aqui é acetil-CoA carboxilase. Essa acetil-CoA carboxilase é um complexo de enzimas ativas, tá? Que ela vai pegar uma molécula de acetil-CoA e ela vai carboxilar essa molécula de acetil-CoA, gerando uma molécula de malonil-CoA. O que é o acetil? O que é o malonil? O malonil é uma molécula de acetil com carbono a mais, tá bom? Então,
Esse acetil que veio do citrato, que estava dentro da mitocôndria da célula, tá bom? Foi para o citosol. Chegando no citosol, esse acetil derivado do citrato sofreu uma carboxilação, gerou um malonil. Esse malonil ele vai se ligar a um complexo enzimático chamado de sintase de ácido graxo. Então, esse malonil ele vai se ligar a esse complexo de sintase de ácido graxo. O que é esse complexo de sintase de ácido graxo? Extremamente simples, pessoal. Esse complexo de sintase de ácido graxo nada mais é do que um complexo onde você tem uma proteína carreadora de acila, tá? E um grupo ativo de cisteína nessa molécula. Então, você tem uma proteína carreadora de acila e você tem no ponto 1 e no ponto 2 você tem uma molécula de cisteína. Esse malonil-CoA, né, essa molécula de acetil, ela vai se ligar a essa proteína carreadora de acila. Depois de se ligar a essa proteína carreadora de acila, ela vai subir para o nível de cisteína e chegando no nível de cisteína, uma outra unidade de malonil-CoA vai se associar. Bem, eu vou repetir de novo, ficou um pouco confuso para vocês, então vamos voltar aqui, tá? A primeira molécula que vai dar origem à síntese de ácido graxo é uma molécula de acetil, tá? Primeiro um acetil com 2 carbonos. Esse acetil com 2 carbonos ele vai se associar a uma proteína carreadora de acila, presente nesse complexo de sintase de ácido graxo. Tudo bem? Então, a acetil-CoA associou-se à proteína carreadora de acila e gerou essa associação dentro desse complexo de sintase de ácido graxo. Uma vez ligada à proteína carreadora de acila, esse acetil-CoA ele vai ser doado para um resíduo de cisteína ainda dentro do complexo de sintase de ácido graxo. E a proteína carreadora de acila vai ficar vazia. Tudo bem? Então, essa proteína carreadora de acila vazia vai receber agora não mais um acetil, mas um malonil. De onde veio esse malonil? Malonil veio dessa molécula aqui, ó, do complexo acetil-carboxilase. O acetil recebendo um carbono gerou um dióxido de carbono, gerou um malonil. Então, essa molécula a proteína carreadora de acila, a ACP, ela vai receber primeiro uma molécula de acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai ser doado para um resíduo de cisteína dentro desse complexo de sintase. A ACP vai ficar vazia. A ACP vai abrir, vai receber um malonil. Esse malonil associado com essa ACP vai ser jogado de novo para esse complexo de cisteína. Para se ligar a esse complexo de cisteína, esse malonil perde um carbono. Transforma-se em acetil, se ligou. Não sei se vocês estão reparando, mas uma vez que esse malonil perde um carbono e se liga ao acetil, nós já temos um pequeno ácido graxo com 4 carbonos. 2 do primeiro acetil com mais 2 que acabaram de se ligar. E isso vai acontecer sucessivamente. Um acetil inicial, né? Um acetil se liga à proteína carreadora de acila. Esse acetil vai ser doado para o grupamento de cisteína. A ACP vai ficar livre, a proteína carreadora de acila vai ficar livre, vai receber um malonil, vai doar esse malonil de novo para essa molécula, esse ácido graxo que está sendo originado aqui. Quando esse malonil vai se associar a esse ácido graxo, ele perde um carbono, tá bom? E aí essa perda desse carbono vai ocorrendo sucessivas vezes, normalmente, ó, cisteína, malonil-CoA, o malonil vai perder o carbono, vai se associar ao acetil, e aí essa molécula carreadora de acila vai ficar livre de novo, receber outro malonil, jogar para se ligar, perde mais um carbono, e agora ao invés de 4 carbonos vai ter 6 carbonos, e assim sucessivamente. Tá bom? Então esse complexo sintase de ácido graxo, ele ocorre de fase. Então aqui o que vocês estão vendo é os dois complexos, né? A proteína carreadora de acila e o grupamento de cisteína. E o que vocês estão vendo aqui é justamente isso. Ó. A molécula recebe um acetil, esse acetil ele é transferido da proteína carreadora de acila para o grupamento de cisteína. Essa proteína carreadora de acila recebe um malonil, esse malonil perde um carbono, se liga à molécula, ficando com 4 carbonos. De novo, a molécula fica livre, a ACP fica livre, recebe novamente um malonil, e aí esse processo ele vai acontecendo sucessivas vezes.
até que a molécula se torne cada vez mais longa. Ó. Derivado de cisteína ACP vai sendo transferido para a molécula, ó, passando para a molécula até que essa molécula se torne uma molécula de grande. Para finalizar aqui, pessoal, a síntese de ácidos graxos insaturados, tá? Pode ocorrer nos peroxissomos dos animais, por insaturases, por delta-saturases e por elongases também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer dúvida, a gente discute isso na sala de aula virtual, tudo bem? Então, até breve, abraço.